Meus amigos, mais uma vez estou aqui com vocês para transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu costumo dizer, um evangelho puro, cristalino, sem mistura e sem nenhum tipo de heresia. Afinal de contas, pastor Heron, o que é uma heresia? A heresia são doutrinas contrárias à verdade de Deus. Ou seja, ensinamentos descabidos que não têm fundamento bíblico, não tem nenhum fundamento nas sagradas escrituras. Como, por exemplo, dar pau, pedra, fita, dar óleo pro povo, dar lacinho, lencinho, seja lá o que for, sabe como é que é? Dizendo que aquilo é bento, dizendo que aquilo é abençoado, travesseirinho e coisas do gênero. Estas coisas não são bíblicas. E quando eu me refiro a não ser bíblico, eu não estou dizendo que aquela coisa não tenha sido citada na Bíblia. Só que muitas vezes a pessoa pega aquilo que foi citado na Bíblia e usa de uma forma completamente diferente. Por exemplo, Jesus dá uma bronca nos fariseus na sua época, porque eles estavam dizimando e ofertando sobre tudo, inclusive sobre as hortaliças. E ele faz menção ao endro, ao cominho e à arruda. Aí alguém pode pegar, não, a arruda tá na Bíblia, então vou dar arruda pro povo, vou sacudir a arruda na cabeça do povo com água abençoada. Isso é heresia. O fato de Jesus ter falado na palavra arruda não te dá o direito de pegar e dizer que só porque está escrito ali a palavra arruda, eu vou dar pro povo. Isso é outra história. Isso aí é outro tipo de religião que tem esse comportamento com a arruda. A mesma coisa a Bíblia fala em Satanás. Então quer dizer que eu vou dar o diabo pro povo? Não, mas peraí, deixa eu falar. Quer dizer então que a Bíblia fala sobre Satanás, então eu vou pegar Satanás e vou dar pro povo? A Bíblia fala de mortos, de defuntos, então eu vou pegar eu vou no cemitério na Baixa de Quinta, ali na Quinta dos Lázaros, e vou pegar lá alguma coisa do cemitério, uma terra, um pozinho do defunto, sei lá, a dentadura do Zé Dendágua que morreu e foi enterrado, e vou dar na igreja, os dentinhos ungidos. É isso? Isso não é igreja evangélica. Isso é qualquer outro misticismo ou religião. Igreja evangélica, não. Então nós estamos aqui até para combater esse tipo de engano, de doutrinas falsas. Estou aqui para te pregar a verdade, falar a verdade de Deus ao seu coração. E olha, a verdade normalmente dói. Eu sei que falando isso que eu acabei de falar, você que é de alguma igreja que costuma ficar dando objetos para as pessoas acreditarem nesses objetos, talvez você já tá com raiva de mim. Já vou desligar o rádio, que eu já não gostei desse pastor. Bom, se a verdade te dói, então desliga teu rádio. Eu não tô pedindo aqui audiência de quem não quer nada com Deus. Quem tem pacto, quer fazer algum pacto com o gramunhão, não tem participação em ouvir meu programa. Pode ligar. Agora eu quero que você desligue. Pode desligar, eu não tô aqui mendigando a audiência de ninguém. Ela vem um diretor, pelo amor de Jesus. Vou falar um trem pra você, ô diretor, vou falar um trem pra você, bom. Esse horário aqui, eu pago por ele. Esse horário aqui é reservado pra gente, tá certo? Esse horário aqui não sabe, eu vou lá pedir um favor pra eles me deixar botar a programação no ar. Ô diretor, isso aqui é mantido, sabe por quem? Sabe por quem? Isso aqui é mantido pelos membros da Igreja Mundial da Paz em Cristo, viu, papai? Esse horário aqui na programação da emissora, esse horário aqui é reservado. Esse horário aqui tá pago
pago pelos membros da Igreja Mundial da Paz em Cristo, que ajuda lá com seus dízimos, com as suas ofertas, para estar com essa programação no ar. Então não venha pra cá não. Você tire onda. O diretor, meu pai. Filho, agora fiquei invocado com você, pai. Fiquei invocado com você. Você vai tirar onda lá com a Voz do Brasil, vai lá tirar onda com qualquer outra programação. Com a minha, você não se meta não. Pelo amor de Jesus, deixa eu falar. Presta atenção numa coisa, ouvintes. Eu tô aqui numa boa, tranquilo no estúdio, fazendo o programa. Aí o diretor passa ali na porta do estúdio e me dá um rabo de olho. Sabe como é que é? Passa o rabo de olho assim em mim, como quem diz assim: o que você tá falando aí, pastor? Filho, a boca é minha, tá bom? A boca é minha. E não me pega não, pelo amor de Jesus, não me pega não. Ainda vou botar uma câmera aqui no estúdio, me filmando, pra você ver o diretor, o que ele arruma aqui. Depois, tá bom, gente? Depois. Vamos agora à palavra do nosso Deus. Então, como eu estava dizendo a vocês, o Evangelho de Cristo precisa ser pregado com lisura, com integridade, na seriedade. E somente os que são de Deus, diz a Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 4, somente quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem quer ouvir palavra errada, pode trocar de rádio, viu? Tem uma aí chamada Aleluia, pode ir pra lá, vá pra lá, vá pra lá, vá pra lá, não fica aqui não. Se você quer ouvir as coisas sérias, me ouça aqui, presta atenção. Eu expliquei aqui outro dia para vocês que nós vivemos num mundo que não é simplesmente um mundo físico, não é simplesmente isso, não é simplesmente um mundo na terceira dimensão, onde nós podemos ver, onde nós podemos tocar, onde nós podemos apalpar as coisas que vemos, onde os nossos olhos conseguem detectar o que são visíveis. Nós vivemos sim no mundo de terceira dimensão chamado 3D, mas também tem outras dimensões que interferem na nossa dimensão. E tem uma outra dimensão chamada de a quarta dimensão, que é também chamada de a dimensão do espírito ou as regiões celestiais. E que a Bíblia explica isso muito bem no capítulo 6 do livro de Efésios. Não só no capítulo 6, mas em toda a Sagrada Escritura, nós podemos ter referenciais acerca do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual existem espíritos que vivem nele. Mas existem não somente espíritos que vivem nele, mas existem também os demônios. Na mensagem que eu dei outro dia para vocês, eu expliquei sobre os demônios. Quem são, como passaram a existir e do que eles alimentam a sua energia macabra. E disse a vocês que depois explicaria para vocês acerca dos espíritos. E especificamente sobre 2 espíritos que atormentam as pessoas no momento do sono. São chamados íncubos e súcubos. Antes de tudo, eu quero ler o trecho da palavra de Deus, descrito no capítulo 5 do livro de Marcos, do versículo 1 em diante. Esse trecho das Sagradas Escrituras nos mostra a chegada de Jesus na região dos Gadarenos. E observa bem o que aconteceu quando Jesus chegou naquela região. A Bíblia diz assim: entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ou seja, do cemitério, do meio das catatumbas, ao encontro de Jesus, um homem possesso de espírito imundo. Então preste atenção no que a Bíblia está dizendo, para
você que acha que demônios não existem, a Bíblia é categórica em dizer que havia um espírito imundo possuindo um homem e que esse homem vivia dentro do cemitério. Presta atenção nisso aí. Vamos lá, versículo 3 diz assim: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, ou seja, correntes, alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então Jesus Cristo chega numa determinada região, chamada região a terra dos Gerasenos, e encontra ali um homem possesso de um espírito de demônio. Presta atenção nisso aí. Esse homem estava tão possesso de demônios que ele vivia dentro de um cemitério. Ele morava lá dentro. As pessoas já tinham tentado tirar ele de lá. As pessoas já tinham tentado tirar ele de lá para ver se davam uma vida melhor para ele, mas os demônios davam uma força tão terrível para aquele homem que ninguém conseguia prender aquele homem. E esse homem, diz aqui no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus então o permitiu. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada inteira, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, ou seja, o dono do rebanho, fugiu e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido. Por que eu estou lendo esse trecho? Eu estou lendo esse trecho para mostrar para você que há comprovação das Sagradas Escrituras acerca desses espíritos. E esses espíritos são capazes de entrar na vida das pessoas. Porque existem alguns tipos de manifestações demoníacas, e eu quero explicar para vocês. Existe a possessão demoníaca, que é quando o espírito se apossa do corpo daquela pessoa e passa a controlar a sua mente. Aquela pessoa fica completamente cega, surda e muda. Quem fala por ela é o espírito, quem ouve por ela é o espírito, quem age por ela é o espírito. Mas existe outro tipo de manifestação demoníaca, chamada de obsessão. São os espíritos obsediadores. Eles conseguem penetrar na mente da pessoa, sugerir ideias, desejos, vontades, mas esses não tiram a pessoa do ar. Ou seja, eles continuam ouvindo normalmente, vendo, tendo suas ações normalmente, mas controladas suas vontades por aquele espírito obsessor.
existe uma outra manifestação maligna chamada de obsessão. Que é a que eu acabei de explicar para você, além da opressão. A opressão são espíritos que não entram no corpo, mas agem de fora para dentro, provocando tristeza, angústias, desejos suicidas e coisas do gênero. Então existe a possessão, a obsessão e a obsediação. Além de um outro tipo de demônio que não age durante o dia, ele só age à noite. Como é descrito no próprio Salmo 91, quando o Salmo 91 insiste em dizer ou em pedir a proteção contra os espíritos que agem noturno. Dei uma paradinha aqui só para procurar na minha Bíblia aqui para mostrar para você. Veja o que diz o Salmo 91. Ele diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Ele diz: cobrir-te-ás com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás com terrores noturnos, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Então vocês podem observar que existem os terrores noturnos, existem espíritos que eles só agem durante o sono. E o nome de dois desses espíritos são íncubos e súcubos. Eles são demônios de várias tradições culturais que buscam, preste atenção nisso aí, pelo amor de Deus, por favor, preste atenção. Esses espíritos, eles buscam mulheres e homens para terem sexo com eles durante a noite. Qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel, porém, os súcubos tomam uma forma feminina para atacar os homens. Por favor, preste atenção. Os súcubos, eles tomam uma forma feminina para atacar os homens durante os seus sonhos, enquanto os íncubos fazem o contrário. Talvez você que está me ouvindo agora já teve um sonho tendo relação sexual com alguém. Se você estava tendo uma relação sexual em sonho, preste atenção nos detalhes que eu vou te dar para você saber se era um sonho normal ou se era um sonho de um súcubo ou íncubus. Quando esses demônios agem na pessoa, na verdade não é um sonho que ela está tendo. Uma realidade, está acontecendo de fato, mas ela fica no estado de inconsciência porque ela já estava dormindo.
dado momento, essa pessoa, presta atenção nesse dado, hein? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Em um dado momento, ela sente uma paralisia no sono. Pastor, mas o que é essa paralisia no sono? É quando a pessoa ela tenta acordar, parece que tem alguma coisa prendendo ela na cama. Você que está me ouvindo agora, você já deve ter sentido isso. Quando isso acontece é porque está vindo sobre a pessoa um desses dois demônios. O súcubus é o demônio que age no homem, ou seja, ele se traveste de mulher, aquele demônio, ele aparece como uma figura de mulher para ter uma relação sexual com o homem. Aí talvez você está dizendo assim, bacana, pastor, tomara que esse demônio venha toda noite. Você não sabe o que esses demônios são capazes de destruir na tua vida. Você não tem ideia. Você está pensando apenas no prazer sexual. Esses demônios são tão terríveis que já eu vou colocar o testemunho de uma mulher aqui. Já eu vou colocar para você ouvir o que ela diz sobre a experiência que ela teve com o íncubus. O íncubus é o espírito que se traveste de homem, ou seja, ele aparece para a mulher com aparência de homem, mas não é um espírito e tem relação com a mulher e muitas vezes a estupra a ponto de ela amanhecer o dia sangrando. Aí talvez você pense assim, pastor, mas isso aí é para quem não é crente, para quem não é de Jesus. Você está enganado. Esses espíritos não escolhem se a pessoa é crente ou não crente. Esses espíritos vão nos sonhos de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, seja cristão ou não. Todos podem sofrer a influência do espírito desse. Agora é claro, você sabendo disso, você se precaver, orando, impedindo a ação desse espírito na sua vida. Mas se você não sabe disso, você pensa que é apenas a manifestação de um desejo seu, um desejo que está guardado. Pastor, é porque eu já estou muito tempo sem ter nada com ninguém e tô meio abafada, sabe como é que é? Assim, meio que Homem-Aranha, meio que a Mulher-Aranha, sabe como é que é? Subindo aí pelas paredes e tal e coisa e tal. E é por isso que eu tô tendo esse sonho. Né não, filho, né não, filha. Só para você ter ideia, esses demônios chamados de íncubos e súcubos, eu vou te mostrar só para você entender que não é porque você já está há algum tempo sem ter relacionamento com alguém e está assim meio que avexado, meio que desesperado, meio que doido. É por isso que esse demônio vai até você. Negativo. Esse espírito chega até mesmo a procurar crianças recém-nascidas com 8 dias de nascida, só para você ter ideia. É por isso que os antigos têm aquela mania de dizer assim, tem que batizar essa criança para não ficar vendo pagão. Já viu essa história dos antigos? Batiza por causa dos pagãozinhos, já viu? Já viu que quando tem neném dormindo, que ele fica assim fazendo um gesto, rindo, sei lá o quê? Já viu? Você já viu? Aquilo são espíritos tentando alguma coisa com aquela criança, com aquele bebê. Então ele fica ali, faz cara feia ou muitas vezes chora, dormindo ou ri. E os avós dizem assim, minha filha, batiza essa criança para os pagãos não ficar vindo procurar. Mas não é pagão, é que a igreja católica de onde a senhora era, vovó, de onde a senhora é, não te explicou que isso são demônios chamados de íncubos ou súcubos. O objetivo desses espíritos é roubar a energia vital daquela pessoa. A
palavra íncubo vem do latim de incubare, ou seja, deitar em cima. No caso, o íncubo é o espírito que toma ou que faz as vezes de um homem, que deita por cima. E o súcubo deriva de sucumbere, deitar-se por baixo. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia por volta de 2.400 anos antes de Jesus nascer, ou seja, há mais ou menos 4.400 e tantos anos atrás. Os primeiros relatos da aparição desses espíritos. Mas o mito ganhou a popularidade na Idade Média quando as mulheres foram acusadas de encontrar demônios e praticar bruxarias em troca. Há muitas versões dos íncubos espalhadas pelo mundo. Uma delas é uma lenda popular na região norte. Na região norte você já deve ter ouvido falar da lenda do boto cor-de-rosa. A descrição é que um íncubo toma a forma de um boto cor-de-rosa que se transforma, que é um golfinho de água doce, e que se transforma em um homem para seduzir garotas, e seria reconhecido pelo chapéu que usa para esconder o buraco na cabeça. Há também íncubos anões no folclore do Chile, do Equador e da África do Sul. Nesse último caso, há quem aumente a altura da cama com tijolos para se proteger. Segundo consta, a aparência desses espíritos é pouco erótica, ou seja, não tem muito atrativo se fosse olhar de uma forma geral. Normalmente são descritos como baixinhos, peludos e com rosto humano ou animal. Também podem ter chifres e pés de cabra. Há descrições de que o sexo entre mulheres e eles seria exaustivo e nada prazeroso, devido ao tamanho exagerado de tal órgão que eles possuem. Quer ver? Você que mexe com religiões de matriz africana, ou você que já foi de uma delas, até se você for na feira de São Joaquim, se você for na feira de São Joaquim, quem sabe, quem está em Salvador sabe do que eu estou falando. Lá na feira de São Joaquim vende imagens de ferro de Exus. Eu não sei se você já prestou atenção quando você foi na feira de São Joaquim. Existe uma imagem lá que é de um chamado Exu, que ele possui uma genitária, um órgão masculino, um pênis enorme. Você já reparou? É exatamente a figura do íncubus. Ou seja, quem mexe com isso sabe que existe. Isso não é uma invenção minha, não é uma brincadeira da religião. Até o século XV, as histórias eram sobre mulheres molestadas durante o sono. A partir daí, vieram boatos mais detalhados e exagerados. No século XVI, por exemplo, surgiu a ideia de que sexo com demônio seria incrível ou muito doloroso. A maioria das histórias medievais era sobre íncubos com mulheres. Eles exigiam das bruxas que seus bebês fossem mortos e que causassem tempestades e outros desastres naturais. Dentre os raros boatos sobre os homens amantes de demônios, destaca-se o caso de um italiano que teria feito a festa num bordel de súcubos. A experiência com os súcubos, ao contrário do que rola com os íncubos, seria extremamente prazerosas para os homens, embora também cansativas. Em relação à aparência, os súcubos, em geral, são mulheres deslumbrantes. Às vezes, eles escondem deformações como asas de morcego, garras, chifres ou rabos de cobra.
Existe um boato de que o Papa Silvestre II teria se relacionado com um súcubo e atraído o seu sucesso e atribuído o seu sucesso a ele. Só para constar, quando uma pessoa está tendo uma relação sexual com um desses demônios, normalmente ela não vê o rosto. Ele não mostra o rosto, até porque ele não tem o rosto que seja conhecido para você ver. Então normalmente a pessoa pensa assim: eu sonhei foi com meu marido. Não foi com seu marido, não. Você viu o rosto do seu marido ali naquele sonho? Não foi. Eu sonhei com meu namorado. Não foi, você viu o rosto? Não era o rosto do seu namorado. Porém, era um espírito tendo um relacionamento íntimo contigo. O detalhe interessante disso é que quanto mais você permite que esses espíritos tomem posse da sua vida, pior a sua vida vai ficando. E se você não arrumar um jeito de barrar isso logo, e o único jeito é estar na presença de Deus, é orar, existem formas, existem palavras que podem ser ditas para evitar a ação de um íncube. Pastor, o senhor poderia falar quais são essas palavras? Isso precisa ser dito pessoalmente para cada pessoa individualmente, porque para cada pessoa existe uma forma de ser dita a palavra para impedir a ação daquela entidade. Por isso, o aconselhável é que a pessoa nos procure na igreja pessoalmente, sem ter nenhum tipo de vergonha, porque nós sabemos que não é de propósito que isso acontece na vida dela, e nós vamos ensinar com detalhes qual é a palavra que ela vai usar para afastar aquela entidade. Eu quero colocar agora o testemunho de uma mulher. Eu quero que você ouça, para você entender o que aconteceu com ela por ter relações sexuais com um íncube. Vamos ouvir o testemunho dela. Pastor Heron, quero contar a minha experiência com um desses demônios do sono, os íncubos. Fui casada durante muitos anos, e meu casamento chegou ao final com muitas ofensas e impropérios. Meu ex-marido me maltratou muito, me xingava de tudo que é nome, me rebaixava, dizia que eu era feia, gorda, com seios grandes e tantas outras coisas. Me senti muito humilhada e muito triste durante muito tempo. Me sentia do jeito que ele dizia que eu era. Me sentia feia, sem vida e desprezada. 2 meses depois de nossa separação, eu tive uma experiência macabra. Numa de minhas noites de solidão e depressão, tive o que muitos chamam de paralisia do sono. Me senti completamente paralisada, como se estivesse acordada e ao mesmo tempo dormindo, mas sentindo tudo ao meu redor. Estava nesse momento de suspensão do sono onde percebi que alguém deitou-se ao meu lado. Sabia que era um homem forte e me parecia pelo porte um homem bonito, embora não conseguia ver seu rosto. Esse ser que me parecia ser um homem começou a me fazer carícias, me dizendo quanto eu era bonita e desejável. Comecei a me sentir como se tivesse em minha adolescência, porque era tudo o que eu queria que meu ex-marido notasse em mim. Era o que aquele homem me fazia sentir. Ele me fazia sentir viva de novo, recuperando assim minha vontade de viver. Aquela noite, Pastor Heron, foi a melhor noite sexual de minha vida. Acordei e me sentia realizada. Fui até o espelho, mas ainda imaginando que tudo não passava de um sonho bonito, da realização de uma mente sofrida de uma pessoa que queria ser vista por alguém que se ama. Entretanto, quando olhei no espelho, notei que havia marcas de chupões em meu pescoço e fiquei sem entender o que acontecera. Não havia tido em minha cama nenhum homem físico, mas senti tendo uma relação sexual com alguém que me fez muito daquilo que sempre quis. A partir desse dia, pastor, todas as
das noites tinha relação com este ser que imaginava eu fosse apenas fruto de minha imaginação, não podia sequer suspeitar que aquilo não passava de um espírito mau me possuindo. No passar do tempo comecei a adoecer, sentia-me fraca e apareceu uma tosse sem nenhuma explicação. Procurei muitos médicos. Fiz tudo que é tipo de exames, porém ninguém conseguia descobrir o que era. Como me sentia fraca a ponto de muitas vezes não conseguir levantar da cama. Comecei a rejeitar aquele homem que me visitava em minha cama. Pense, pastor Heron, que a partir daí comecei a ser violentamente agredida por ele. Amanhecia toda cheia de hematomas e roxos. Um dia fui parar no hospital por conta desses machucados. Os médicos tentaram me obrigar a falar quem estava me machucando, mas como eu poderia dizer que se tratava de um ser que me visitava à noite? Então eles imaginaram que estava sendo agredida por meu filho de 22 anos. Ele chegou até a prestar depoimento na delegacia para esclarecer os fatos. Entretanto, nada foi elucidado. Meu filho simplesmente disse que não estava sabendo o que estava acontecendo. Um certo dia, pastor, fui até a escola de meu filho e me deparei com a professora dele, que ao me ver, ficou extremamente desconfortada com minha aparência e situação física e percebeu alguma coisa de errada comigo. Me arrastou pela mão até uma pequena sala e me fez algumas perguntas e com as respostas que lhe dei. Para minha surpresa, veio o diagnóstico. Você está sendo sugada por um espírito sugador, ou mais conhecido como íncubus. Então, por ela ser uma conhecedora desse tema, me direcionou espiritualmente para que eu me libertasse desse demônio. Segui à risca os seus conselhos e busquei a mão de Deus, que me socorreu, e consegui me libertar desse espírito. Você observou no testemunho dessa mulher? Você observou quais foram as consequências desse relacionamento que ela começou a ter com um espírito que ela imaginava que era simplesmente coisa da cabeça dela, desejos contidos na sua alma. E na verdade eram espíritos que estavam a possuí-la e estava destruindo a saúde dela, matando ela aos poucos. Aquele espírito, se não saísse da vida dela, iria levá-la à morte. E quando ela se recusa a ser possuída por ele, ele começa a espancar ela. Eu conheci um caso da cidade de Recife, onde uma jovem entre 18 e 21 anos tem sido sistematicamente abusada por esse tipo de espírito. Só que a família dela não acredita nisso. E a menina tem várias vezes, já foi estuprada a ponto de a casa ficar ensanguentada, as paredes ficarem ensanguentadas, sabe? A menina toda lapiada, toda riscada, toda maltratada, porque esses espíritos, quando eles pegam, sabe? Tipo pra acabar com a mulher. Mesma coisa ou da mesma forma com os homens. Normalmente a relação dos súcubos com os homens não é uma relação tão agitada ou tão caliente, vamos dizer dessa forma, porque normalmente o espírito que se faz o papel de mulher normalmente é passiva, né? É assim que se fala. Então, normalmente para o homem parece ser prazeroso, parece ser gostoso, parece ser bom, mas aquilo é um demônio. Se você permitir ou continuar permitindo, você vai ver as destruições que ele vai colocando na sua vida no decorrer do tempo. E só para finalizar esse tema hoje, existem situações em que a pessoa vai permitindo o uso daquele espírito do seu corpo, e
isso vai ficando tão intenso, que vai chegar uma hora que você já não consegue mais banir ele da sua vida. Ele passa a se sentir o seu marido mesmo. Ele passa a se sentir marido seu ou esposa sua. Então, meus amigos, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu sei que nesse momento, centenas e centenas de pessoas que me ouvem já vivenciaram um tipo de situação como essa ou estão vivenciando esse tipo de situação e precisam de imediato se libertar disso. E a única forma de você se libertar é: nos procure na Igreja Mundial da Paz em Cristo. Presta atenção ao nome da igreja. Igreja Mundial da Paz. Não é Mundial do Poder de Deus. Mundial do Poder de Deus é lá do apóstolo Valdomiro, não tem absolutamente nada a ver com o nosso ministério. Aliás, somos completamente contrários a eles. Eles lá trabalham com campanha, com corrente, dando florzinha pro povo, travesseirinho ungido. Nós não trabalhamos com isso, não. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, com a fé, com a verdade. Igreja Mundial da Paz em Cristo. Fica situada no bairro do Largo do Tanque, em frente do Banco Bradesco. Olha, você chegando no Largo do Tanque, chegue no Largo do Tanque, procure, cadê o Banco Bradesco? Cadê o Banco Bradesco? Aí você vai ver o Banco Bradesco. Bom, vai pra frente do Banco Bradesco. Quando eu tô falando à frente, tem gente que é cabeçudo. Tem gente que vai pro lado do banco, tá achando que o lado do banco é a entrada do banco. Você vai entrar onde? Pelas paredes? O banco tem uma entrada. A entrada dele é a frente dele. É igual sua casa não tem uma porta de entrada? Você entra por onde? É pelo lado, pela janela? Você entra pelo fundo? Não, você entra pela frente, não é? Na frente não tem. Esse pastel é todo grosso mesmo. Deus te deu um cérebro para você ser inteligente. Olha, diga-se de passagem, eu quero ajudar pessoas inteligentes. Eu quero ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda, mas que sejam inteligentes. Se é inteligente, não, eu quero você lá comigo. A igreja fica em frente do Banco Bradesco. Então você chega na frente do banco, na entrada do banco, fica de frente pro banco, olha na frente do banco, você vai ver lá uma igreja grande, tá certo? Com ar-condicionado central, cadeiras confortáveis, um ambiente confortável e bonito para você entrar, se sentar, receber o poder de Deus na sua vida, se libertar desses espíritos ruins. Igreja Mundial da Paz em Cristo, Largo do Tanque, em frente do Banco Bradesco. Aí você pergunta: pastor, mas quais são os dias que tem culto lá na sua igreja? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim vai. Todos os dias, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. Quando eu digo 7:30 da noite, não é para você chegar 9, 10 horas, senão não vai ter culto mais para você. 7:30, você chega às 7:15, 7 horas, chega às 7:20, senta lá, se prepara, aguarda um pouquinho, o culto vai começar às 7:30 da noite ou 8 horas da manhã e nós vamos atender você, nós vamos ensinar para você como se libertar desses espíritos, tá bom, gente? Igreja Mundial da Paz em Cristo, Largo do Tanque, em frente ao Banco Bradesco. Olha, meus amigos, eu quero dizer a vocês que eu estou indo embora. Sim, eu estou indo embora. Com muita alegria, com muita energia positiva, com muita luz. Eu quero que toda essa energia que eu tenho posso passar para você.